Ricardo, boa tarde. Olá, Rosimar, boa tarde, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos iniciar os estudos desta tarde fazendo a nossa prece. Convidamos a todas e todos que possam estar conosco nesta oração. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estudos, aos bons espíritos que sempre nos acompanham e estão dando suporte nos trabalhos de nossa casa espírita. Agradecemos também a Maria, nossa Mãe Santíssima, a Jesus, o nosso Mestre, por mais esse momento de estudos e de reflexões. Que o nosso companheiro Leon Denis possa estar conosco, nos intuindo mais uma vez para o bom entendimento desta obra tão maravilhosa. Agradecemos principalmente por estarmos aqui com saúde, com equilíbrio, rogando a Deus que possa envolver os nossos lares, para que sejamos amparados, transformando cada um desses lares em pontos de luz, de saúde, de equilíbrio e de bênçãos. Muito obrigada, meu Deus, por tudo, que assim seja. Que assim seja. Hoje, eu estou aqui num local um pouquinho diferente. Qualquer coisa você vai me falando, tá, Ricardo? Se a internet começar a oscilar, alguma coisa, que aí a gente organiza melhor também. Mas eu acho que vai dar tudo certinho. Vai sim. Então, isso. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 6º, que a gente começou semana passada, que é Justiça e Progresso. A gente viu o iniciozinho, né, do capítulo. Ele é um capítulo que não é que ele é extenso, mas é porque Leon Denis trouxe muitas informações importantes aqui. Então, a gente vai seguir com calma. Vamos começar a leitura. Você quer comentar alguma coisa, trazer alguma coisa, Ricardo, antes da gente começar? Não, Rosimar, pode raciocinando aí você, a sua conclusão que você então, tá. pode começar. Nós vamos começar a leitura, então, e o que você quiser, né, parar aí, é só você falar que a gente para. Eu vou ler mais um trechinho pequeno, porque tem bastante coisa em cada trecho que ele pôs nesse capítulo aqui. Tá bom. Eu acho que ele estava, como sempre, bem inspirado, e ele falou, vou trazer bastante informação para eles dessa vez. É verdade. Então, o meu livro aqui está na página 30, vamos dizer assim, o primeiro parágrafo, né? Então, começa assim: das nossas observações e pesquisas, resulta também o conhecimento de uma grande lei, a pluralidade das existências da alma. Vivemos antes de termos nascido e viveremos depois da morte. Essa lei dá a chave de problemas até então insolúveis, pois aplica a desigualdade das condições, a variedade infinita das aptidões e dos caracteres. Conhecemos ou teremos de conhecer sucessivamente todas as fases da vida terrestre. Atravessaremos todos os meios. No passado, éramos como selvagens que povoam as regiões atrasadas. No futuro, poderemos elevar-nos à altura de gênios imortais, desses grandes espíritos que, semelhantes a focos luminosos, esclarecem o caminho da humanidade. A história da humanidade é árdua. Suportamos as evoluções seculares que estão relatadas nos anais das nações. O tempo e o trabalho, eis os elementos do nosso progresso. Essa lei da reencarnação mostra, de um modo notável, a soberana justiça reinando sobre os seres. Alternadamente, construímos e quebramos os nossos próprios grilhões. As provas terríveis suportadas por certas criaturas são consequentes da sua conduta passada. O déspota renascerá como escravo. A mulher altiva e vaidosa da sua beleza habitará um corpo enfermo, sofredor. O ocioso se tornará mercenário
curvado sob uma tarefa ingrata. Quem tiver feito sofrer, a seu turno sofrerá. É inútil procurar um inferno em regiões desconhecidas e longínquas, pois ele está em nós, se oculta nos recessos ignorados da alma culpada, e somente a expiação pode fazer cessar as suas dores. Não há penas eternas. Então, vou dar uma paradinha aqui para a gente comentar, porque ele trouxe termos que são importantes aqui, né? Para a nossa reflexão e até para a gente compreender o que é a base do Espiritismo, né? De que nós estamos falando de verdade quando a gente fala que nós somos espíritas, né? Então, já é uma primeira reflexão aqui. Então, ele fala de fases da vida terrena, que a gente vai ter que atravessar essas fases. Ele fala de reencarnação, ele fala de vidas sucessivas, e ele fala de lei de causa e efeito. Nesses 2 parágrafos que ele escreveu aqui, ele está falando de muita coisa já, né? E eu acho que eu vou começar até falando um pouco sobre esses 2 termos que ele traz aqui, né? O tempo e o trabalho. Esses são os elementos do nosso progresso, né? Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente refletir, o tempo, ele é algo construído ou criado da forma que a gente conhece pelo homem, mas o tempo é algo imprescindível para a gente entender que tudo tem um começo e tudo vai ter um direcionamento, vai ter um lugar aonde a gente vai chegar. Então, quanto melhor a gente usa esse tempo, mais a gente caminha em direção a esse ponto que a gente está destinado a chegar. Porque qual que é o nosso destino, né? A gente fica se perguntando, mas, afinal de contas, eu reencarno na Terra para quê? Então, tem uns que ficam buscando a felicidade, outros ficam buscando a realização profissional, mas, na verdade, a gente reencarna aqui com um propósito. A única fatalidade que nós temos é a evolução. Então, a gente reencarna para evoluir. E, para evoluir, a gente precisa agir, usar bem o nosso tempo, trabalhando em nosso benefício e em benefício do outro. Então, acho que esses 2 termos, por isso que ele fala, né, são os 2 elementos do progresso, porque usando bem o tempo, eu consigo também agilizar esse processo de evolução. Vamos falar a questão da evolução. Evoluir a gente vai. Progredir, a gente vai progredir. Vai depender de tudo que as atitudes que a gente tomar, as experiências que nós teremos com as vidas sucessivas, igual o Leon Denis está trazendo aí. Então, vamos partir de que Deus, ele nos criou simples e ignorantes. Ele cria, até hoje, espíritos simples e ignorantes. Se a gente ficasse parado, não aconteceria nada. Então, com a sabedoria dele, ele já colocou as vidas sucessivas. Para quê? Para a gente evoluir e progredir. Evoluir, né? Subir de escala e progredir, aprendendo, falhando, tirando o que é bom de tudo que a gente pratica nas existências, né? Então, é uma coisa perfeita. É perfeito. É você aprendendo, experienciando, ficando cada vez mais capaz de tomar certas atitudes. Aí vem aquilo que nós falamos mais, nós lemos mais para frente, que você mesmo
se julga. Aqueles atos errados que você praticou, não precisa de ninguém falar para você. Está guardado dentro de você. Então você mesmo se julga e fala assim, olha, eu quero responder por essa atitude errada que eu tomei, por esse equívoco que eu cometi. Aí Deus te dá a chance de outra encarnação, que você vem e repara aquele erro. E cada vez mais você vai ficando capaz. Cada vez mais. Então, é interessante isso tudo que ele fala, que é tão importante, essas vidas sucessivas e essa questão do tempo e do trabalho que você acabou de falar aí, que você consegue levar essa caminhada evolutiva, essa marcha evolutiva, essa marcha progressiva, para que a gente atinja o objetivo que Deus quer da gente. Interessante, né? E sim, desculpa, você quer falar mais alguma coisa? Eu só ia acrescentar que é o seguinte, nós temos essa evolução, essas vidas sucessivas, pluralidade de existências, né? Ou vidas sucessivas, mas também temos a pluralidade dos mundos, Rosimar, porque esse progresso é tão perfeito que a gente muda também desse burilamento nosso aqui na Terra, igual nós estamos hoje, atualmente, nesse estágio evolutivo que nós estamos neste momento. Nós vamos evoluindo também de mundos, né? Outros planetas. A gente fala aqui, mas deixa eu só colocar aqui. Quem quiser ver um pouquinho mais essa questão da pluralidade das existências, é a questões 166 e algumas mais à frente do Livro dos Espíritos. E tem as encarnações em diversos mundos também, que está no Livro dos Espíritos, questão 172 em diante. E pluralidade dos mundos, a questão 55 do Livro dos Espíritos em diante ali. Algumas questões além das 55 falam sobre isso. Se alguém tiver interessado em dar uma olhada. E é interessante, né, porque o Leon Denis começa a falar aqui de uma lei, né, e ele trata dessa questão da lei da pluralidade das existências, né, então ele fala que a reencarnação é uma lei, e aí ele vai falando que essa lei, ela dá para a gente a chave daquilo que a gente não compreende ainda. Por que uns sofrem, outros não sofrem? Por que uns têm doença, outros não têm? Por que uns são ricos, outros são pobres? Mas é interessante também a gente pensar assim, existe uma lei que nos rege, e essa lei é a lei de Deus. Se a gente tiver consciência disso, a gente vai compreender que tudo mais é regido por essa lei maior, que é a lei de Deus, né? E a lei de Deus, ela é o quê? A lei de Deus é uma lei de amor, ela é uma lei de justiça e de caridade. Ela não é uma lei de punição, ela não é uma lei de castigo. Então, entendendo isso, a gente também vai compreender que a gente não reencarna para ficar sofrendo, mas a gente reencarna para fazer os ajustes que a gente precisa diante das nossas próprias escolhas. Só que nessa lei de Deus, ela é uma lei de amor em primeiro lugar, Deus vai levar em conta todos os nossos atos. Ele não vai colocar na balança, né? Muitas vezes, como nós mesmos avaliamos, a gente avalia muito a lei de Deus pela nossa balança, né? Aqui, do mundo mesmo, da Terra, né? É muito mais fácil para a gente julgar um equívoco de alguém do que olhar para as coisas boas que essa pessoa faz, não é verdade? Às vezes a pessoa faz 10 coisas boas, quando ela comete um equívoco, aquilo ali é como se fosse um holofote, né? É como se tudo fosse... aquela pessoa se resumisse naquele erro, naquele equívoco. A lei de Deus, ela é o contrário disso.
né, Deus leva em conta muito mais as nossas ações positivas do que as negativas. Mas a gente vai precisar se reajustar com essa lei, né? E aí, quem traz isso para a gente de uma forma muito bacana é Pedro, né? Na primeira carta dele, lá no capítulo 4, no versículos de 8 a 11, ele vai falar assim, que acima de tudo, é preciso que a gente se ame profundamente uns aos outros. E ele vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. Olha que interessante, né? Aqui já é Pedro falando depois que Jesus já tinha sido crucificado. Então, era ele falando a partir do que ele aprendeu com Jesus. E ele tem muita... como que a gente fala? Ele tem muita... Pedro tem muito gabarito para falar sobre o amor, né? E quando ele fala essa frase, né? O amor cobre uma multidão de pecados, ele está falando porque ele conviveu com Jesus. Desculpa. Ele conviveu com Jesus e, para além dessa convivência, ele também sabe tudo o que ele passou. Então, ele negou Cristo 3 vezes. E ele sabe que Jesus levou em conta muito mais o que ele fez e continuou fazendo depois da crucificação do que esse ato inconsequente, impensado, talvez um ato ainda que falasse daquele espírito que ainda estava ali num lugar de medo, né, de aflição. Então, assim, ele é muito... Essa fala dele fala muito da própria experiência dele, né? Então, essa é a lei de Deus. A lei de Deus, ela olha muito mais para o bem que a gente faz, por isso que Pedro vai falar, o amor cobre uma multidão de pecados. Ele não seria avaliado mais só pelos equívocos, mas por tudo que ele fez, para além disso, que foi muita coisa, né? Pedro, ele conduziu o rebanho depois que Jesus foi crucificado, né? Depois que Jesus retornou para a parte espiritual. Então, ele fez muito, né? Aqui, eu vou pedir desculpas aí para todo mundo que estiver assistindo depois, porque eu estou vendo que está escuro aqui, eu esqueci de acender a luz, mas eu acho que vai dar para me ver do mesmo jeito. Mas, olha só, a luz vai aparecer aqui. Ai, que beleza, olha só, melhorou muito agora. Mas então, assim, voltando ao que eu estava falando, né, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, né? A lei de Deus é uma lei de amor, de justiça e de caridade. Então, tudo que a gente fizer de bom, por isso que o tempo e o trabalho são importantes. A gente pode ter perdido muito tempo lá atrás, mas a gente usando bem nosso tempo agora, a gente trabalhando em benefício daqueles que, né, estão caminhando com a gente recupera isso rapidamente, né? E aí, Ricardo, eu não sei se você quer ainda comentar alguma coisa, porque tem muita coisa para a gente falar nesses 2 parágrafos aqui, né? É verdade, mas pode continuar seu raciocínio aí, qualquer coisa eu falo. Tá, eu queria trazer um pouquinho para a gente refletir sobre a lei de causa e efeito agora, porque eu acho que ele traz isso, é uma questão muito importante, né? Então, tem um site da União Espírita Mineira, o UEM, chama, né? Se digitar UEM aparece, né? E tem muitas coisas bacanas lá, né? Muitos estudos, quem quiser acompanhar, tem bastante coisa lá rica, né? Para a gente poder compreender melhor o Evangelho e a doutrina espírita. E lá tem um item que eles trabalham, a lei de causa e efeito. Eu vou trazer um texto pequenininho que eu achei lá, só para a gente refletir um pouquinho, né? Eles falam assim, olha, pela lei de causa e efeito, cada criatura, perante a providência divina, detém uma conta própria com débitos e haveres contabilizados. Seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante os nossos semelhantes.
assim como seremos credores por todo o bem que dispensarmos. A cada um será dado segundo as suas obras, nos alerta Jesus. Se o tempo é patrimônio comum para todos, o uso bom ou mal que dele fazemos é problema particular de cada um. Jamais percamos a visão da meta superior a que nos destinamos, e com Jesus empenhemo-nos no culto do amor vivo, criando a felicidade para com todas as criaturas, porque esta mesma felicidade retornará a nós mesmos como consequência do nosso esforço cristão. Então, eu separei esse trechinho que está lá, né, na União Espírita Mineira, no site deles, porque eu acho que é importante a gente trazer isso, né? A lei de causa e efeito, ela é um ajuste que nos impulsiona ao crescimento. Ela não é uma lei de vingança, de punição. Ah, Deus está me castigando porque eu fiz algo que não foi muito bom. Não é nada disso. Ela é simplesmente também, como a reencarnação, uma lei de ajuste a essa lei maior, né? Que é a lei de Deus. E ela nos impulsiona para o crescimento. Para isso que de verdade a gente veio aqui. Né? A gente veio para evoluir. Então, quando a gente fala que a gente vai agir para nos reajustarmos com as leis de Deus, na verdade, essa lei de causa e efeito, ela é a própria lei. É um equívoco a gente pensar que ela funciona como uma lei de talião. Né? O que é a lei de talião? É aquela lei que diz olho por olho, dente por dente. Você fez uma coisa, você vai pagar na mesma moeda, do mesmo jeito. Cometeu um ato que arruinou a vida do outro, então você vai ter isso na sua vida também. Alguém vai cometer o mesmo ato que vai arruinar a sua vida. A lei de causa e efeito não é essa lei de talião, né? Ela é uma lei de justiça, porque ela é a lei de Deus, né? Olha que interessante, Osmar, isso que você falou agora. Aí vem esse trechinho aqui, ó. Quem tiver feito sofrer, a seu turno sofrerá. É inútil procurar o inferno em regiões desconhecidas. O inferno é isso ou aquilo. Não. A gente, pois ele está em nós. O inferno está dentro. Se oculta nos recessos ignorados da alma culpada. Quer dizer, aquilo que eu falei antes, que a gente está... a gente sabe o que a gente... em que a gente se equivocou. E aí a gente transforma tudo num inferno para nós. E somente a expiação pode fazer cessar, que é aquilo que parece que é a lei de talião. Porque se eu fiz isso, eu vou receber isso. Mas é quem escolhe a gente. E esse trechinho que você leu da Wen é interessante, que reafirma a questão da individualidade do espírito. Que o progresso é eu que tenho que fazer o meu progresso. E eu fazendo o progresso dos outros também, para a gente evoluir, né, buscando ajudar aquele que nós já estudamos isso em capítulos anteriores, que é o objetivo. É a gente progredir juntos, coletivamente. A questão da harmonia do universo, que o Leon Denis também falou em capítulos anteriores, que eu não lembro o número agora. Então é muito importante isso que você falou aí da UEM, que você leu esse trechinho aí, que vem reafirmar a nossa individualidade, né? Como espírito. É você que tem que resolver com você mesmo. Você com Deus, né? Nós já dissemos isso várias vezes. Então você equivoca, você sabe aonde você errou, você escolhe as suas encarnações, sabendo aquilo que você tem que fazer. Se você falha, você volta outra vez, você tem a chance, né? Nós já falamos também que a encarnação é uma bênção de Deus, porque realmente é para a gente aprender, para a gente melhorar, para a gente progredir. É tanta coisa boa, né? Então, vamos colocar que somos individualidades e esse progresso que nós estamos falando, ele é de cada e outros
podem até estacionar, mas é onde nós vamos fazer com que aquele outro, né, que o nosso próximo, progrida também. Isso vai ser bom para cada um, para cada individualidade, dependendo daquilo que você fizer, em prol de tudo, em prol do progresso do universo, que a gente se inclui no universo, como espírito que somos individuais. É verdade. E isso que você está trazendo aí, Ricardo, vai complementar um pouco o que a gente estava falando até sobre essa questão mesmo, né? Que a lei de causa e efeito ela é uma lei de justiça, ela não é uma lei de talião, né? Vamos pegar um exemplo assim, né? Só para a gente entender, né? Às vezes a gente acha que, não sei, é uma forma equivocada, acho que o ser humano tem essa tendência a simplificar muito algumas coisas que são complexas e a complicar muito algumas coisas que são simples, né? Então, tem coisas que é só Deus que vai definir. Aí a gente quer interferir nisso, que é de Deus. E tem coisas que são nosso compromisso. Aí a gente quer colocar isso nas mãos de Deus, como se fosse Deus para o responsável, né? Eu estou trazendo isso para a gente pensar o seguinte: quando a gente fala que a lei ela é uma lei que está toda já organizada para que a gente se reajuste, é assim, mais ou menos. Às vezes a gente pensa que numa encarnação a gente fez uma coisa errada, por exemplo, e aí logo em seguida, na outra encarnação, eu já vou resgatar aquilo tudo. Quer dizer, a gente acaba pensando que a lei realmente é uma lei de talião, olho por olho, dente por dente. E a lei de Deus, ela não é assim. Tem todo um processo de quanto que eu estou preparado, de quanto que é que vai ser bom eu resgatar aquilo. Então, por exemplo, eu às vezes tenho a possibilidade de fazer algumas escolhas, igual você falou aí, algumas coisas a gente vai, né, escolhendo na nossa vida. Isso se chama lei do livre-arbítrio, né? A gente poder fazer escolhas. Mas quando que o livre-arbítrio ele é realmente ativado, vamos dizer assim? Quando a gente está no nosso projeto reencarnatório, lá no mundo espiritual, e a gente vai definindo o que vai ser bom ou não, para reajustar com aquilo que a gente precisa. E a gente está falando de reajuste porque nós estamos no mundo de expiações e provas. Então, é aqui que a gente vai ter que vivenciar as provas, né? E aí a gente vai querendo linkar algumas coisas que vão acontecendo, tipo, nossa, fulano tem uma vida boa, ganha bem, tem uma vida financeira boa, tem saúde. Então na outra vida ele foi muito bom, ele só fez coisas boas. Não, gente, às vezes isso faz parte da prova dessa pessoa. A pessoa nascer rica, nascer pobre, nascer saudável, nascer doente, não tem tanta ligação direta com essa questão da lei de causa e efeito. Tem mais a ver, às vezes, com as provas que a gente vai escolhendo, para a gente se reajustar com algumas leis. E aí, dependendo do uso que a gente faz dessas provas, aí sim a gente vai ativar essa lei de causa e efeito na nossa vida. Então, por exemplo, se eu hoje, no meu projeto reencarnatório, conversando com os mentores, com aqueles espíritos destinados, né, a ajudarem nesse processo reencarnatório, fica decidido, olha, você vai talvez encarnar com um corpo mais saudável, vai te ajudar, porque você vai trabalhar nessa e nessa área, olha, você vai trabalhar nessa e nessa área.
então é bom que você tenha, né, um pouco mais de vitalidade para isso, para aquilo. Tudo bem, ajustou, reencarnei, estou lá, cheia de saúde, vim preparada para fazer aqueles trabalhos que eu me propus, aí eu uso esse corpo saudável, que era para executar uma tarefa nobre, só para o meu prazer, só para vivenciar experiências que me sejam prazerosas, fazer só coisa que eu gosto, que me deixa feliz, aí eu estou comprometendo essa escolha, né? O que eu fiz com isso que vai começar a ativar essa lei de causa e efeito. E, às vezes, vai ser daqui umas 3, 4, 5 reencarnações futuras, é que eu vou me reajustar com isso que eu fiz hoje, né? Por quê? Porque aí eu vou estar mais bem preparado, eu vou usar melhor esses recursos. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, não é assim. Então, não dá para fazer julgamento. Olha você, o que você está falando aí agora, a sabedoria de Deus com as vidas sucessivas, né? Porque você pode se equivocar igual você está falando aí, mas você pode resolver na próxima, ou na próxima, ou na próxima, vai colocando reencarnações aí. Olha a bondade de Deus, né? As pessoas às vezes acham, né? A pessoa, igual você falou, não, hoje ele é riquíssimo, coisa, ele foi bom na reencarnação passada. Não, mas ele pode cometer equívoco. Nessa, que ele está muito aí, está com saudável, está bem de vida, está com tudo, ele comete equívocos, às vezes ele falha. Né? É muito importante isso que você está falando aí. Como é que assim, e o que é importante a gente entender que a gente evolui aqui e faz os aprendizados aqui, mas a gente tem aprendizados no mundo espiritual também. Isso. A gente também conquista merecimentos no mundo espiritual, não só aqui. E a gente tem um capítulo no livro Nosso Lar, que é o capítulo, acho que é o capítulo 47, se eu não me engano, que é a volta da Dona Laura, a reencarnação, o preparo da próxima reencarnação da Dona Laura, que é a mãe do Lísias. E é bacana porque ela começa a entrar num processo de angústia, ela fica angustiada, nossa, eu vou voltar, nossa, e se eu falhar, eu quero acertar, né? Porque ela já tem um conhecimento do que é bom, do que é ruim. E aí é muito interessante porque ela tem um diálogo com o governador. E ele fala com ela assim, você está esquecendo que você tem merecimentos, que você tem méritos, que você não vai estar sozinha na Terra, porque todos nós vamos estar com você por conta de tudo isso que você construiu aqui em nosso lar. Você está esquecendo que você tem tantos bônus horas que te propiciam poder escolher o corpo que você vai ter, como é que você vai nascer. E ela foi acalmando, ela falou, é verdade. Aí ela até fala assim, eu já até conversei lá no departamento, que é para eles me ajudarem com isso, porque eu quero ter essa e essa característica física, eu não quero ficar presa à hereditariedade. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? Aquilo que a gente vai passando aqui na Terra é consequência daquilo que a gente vai trabalhando, nós vamos trabalhando em nós mesmos, né? Vai dizer da nossa condição ainda infantilizada ou já amadurecida. Às vezes a gente se coloca numa condição de que a gente é muito adulto já, a gente é maduro, né? A gente entra até num julgamento com relação aos outros, né? Até olhando mesmo para essa coisa, né, da lei de causa e efeito, né? A gente quer julgar o outro, né? Se o outro tá numa situação assim, é porque com certeza ele fez algo muito ruim, né? A gente não tem acesso a isso. Isso é lei de Deus. É só Deus que sabe o que cada um
vai ter de recursos para resolver questões que são individuais, né? Igual você trouxe aí, a gente vai evoluir. Se a nossa evolução proporcionar a evolução de outros, muito melhor, mas nós não somos responsáveis por fazer ninguém evoluir. Nós somos responsáveis pelo sofrimento que a gente causa no outro. Mas cada um é responsável por si, pelo que está fazendo, pela sua própria vida, pelas suas próprias escolhas, né? Então, não dá para a gente falar. Agora, se eu causei a queda, né, a decepção de alguém, aí sim eu vou ser responsável, né? Exatamente. Foi o que você leu aí na mensagem da UEM aí. É só nossa. A responsabilidade é só nossa. A gente não tem que julgar a culpa em nada. Em Deus, em outra pessoa. Que os meus pais não fizeram isso para mim. Não tem. Isso não é justificativa. A evolução é individual, a responsabilidade é individual. Não adianta, você é responsável pelo que você deixa de fazer. É responsabilidade sua. E como você falou também, as coisinhas mínimas elas vão ser analisadas, né? Para o seu progresso. As mínimas coisas, as mínimas falhas, aquelas falhazinhas pequenininhas, aquela de tocar o telefone e alguém atender, fala que eu não tô. Fala que eu não tô, não. Quem é? Ah, é fulano. Ah, fala que eu dei uma saída. É uma coisa... O meu pai tinha uma coisa, Ricardo, que era muito legal. Ele falava assim, uma pessoa falou para ele, ele ria disso, ele falava assim, Salim saiu. Aí falava, Salim saiu se for para pagar, Salim saiu. Salim saiu. Se for para receber, Salim saiu. Salim sou eu. Ele ria quando ele contava isso, era muito engraçado. Essa é boa. Isso é para dizer assim, olha, não tem saída, né? A gente pode arrumar desculpa para tudo, mas é o que a gente faz hoje com as nossas provas que a gente escolheu lá no mundo espiritual, usando o nosso livre-arbítrio, é que, né, vai gerar recurso para as próximas vidas. E que recursos são esses? Podem ser recursos de sofrimento, podem ser recursos de dor, podem ser recursos de resignação, né? Então, a gente pode ter mais ou menos suporte. Claro que a gente sempre vai ter o amparo espiritual, mas também vai depender, né? Os espíritos não vão ficar ali paparicando a gente como se a gente fosse bebezinho. Eles vão estar ali dando suporte à medida que a gente aceita esse suporte, né? Porque eles têm muita coisa útil para fazer, né? É verdade. E outra coisa também, me veio agora aqui, a gente vai ter os conselhos, né? Igual você falou, a questão da Dona Laura. Dona Laura é um espírito evoluidíssimo, porque ela nem tinha noção de tudo que ela tinha em favor dela, e ela ficou angustiada, porque ela era preocupada, como é que eu vou chegar lá? Nós estamos até estudando essas questões do Livro dos Espíritos agora, né? Porque a gente tem um outro grupo de estudo, né, do Livro dos Espíritos, que é segunda-feira, às 20 horas. Quem quiser participar também, vai ser muito bem-vindo. E a gente está estudando essa questão da reencarnação, né? A pessoa sofre quando ela vai reencarnar, no momento da reencarnação, aí fala que para reencarnar a gente sofre muito mais do que desencarnar, essas questões do Livro dos Espíritos. E a Dona Laura, com essa bagagem que ela tem de evolução, de trabalho no mundo espiritual, de consciência de tudo, ela ainda está angustiada. E ela é tão humilde que ela nem sabe aquilo que ela tem em favor dela. Quer dizer, o governador
teve que falar com ela, o governador, no livro Nosso Lar, do Nosso Lar, né? Teve que falar, ó, você tem isso, você tem aquilo, né? Então, é muito interessante essa coisa da evolução, do conhecimento, né? Daquilo que você vai guardando para você através dos seus aprendizados, né? Igual no finalzinho aí está falando que não existe penas eternas. Então Deus é tão sábio que ele falou, não existe isso, o negócio de você vai ficar para o resto da vida, pro resto da vida, da existência do espírito, né? Que nós somos espíritos imortais, né? Eterno é Deus, como você já me explicou. Deus é eterno, a gente é imortal. Então, a gente não vai ficar com uma coisa ali infernizando a gente. A gente a gente evolui sempre, mesmo a gente não querendo, mesmo a gente ficando rebelde ali, que não vou, você evolui, não adianta, você evolui. Você evolui por causa dessa questão da ajuda dos outros. Olha quanta ajuda a dona Laura vai ter. Nossa, você tem tantos amigos aqui que estão orando por você, que estão... Você tem tantos amigos te esperando lá que já estão encarnados, que já combinaram isso tudo com você, né? Já fizeram um projeto reencarnatório. Olha como é que tudo, uma coisa vai levando a outra, os estudos vão se conectando, né, Rosimar? Os estudos vão se conectando. Por isso que é bom estudar o Espiritismo, obras subsidiárias, a codificação. Eles vão, um ajuda o outro, um vai complementando, né? Nem é completando. Porque não precisa. A obra de Kardec também, ela é perfeita. É verdade. Eu acho que a gente precisa ficar atento, né? Porque até por essa questão mesmo da reencarnação, né? Às vezes a gente fica se questionando muito. É aquilo que eu comentei agora há pouco, né? A gente complica aquilo que é simples e a gente simplifica demais ao que é complexo, né? Então, às vezes a gente quer saber, mas por que Deus fez isso? É como se a gente estivesse tirando satisfação de Deus, né? Isso é complicar a vida. O que é de Deus, deixa com ele sabe. Se a gente questiona Deus, é porque a gente não confia na lei dele. A gente acha que ele pode errar, né? E às vezes a gente começa a fazer justiça com as nossas próprias mãos, justamente por não confiar nessa lei plenamente, né? Agora, o que é nosso, a gente tem que arregaçar as mangas e fazer de verdade, usar o tempo a nosso favor. Por quê? Até eu acho que a gente vai parar aqui hoje, né? Porque eu acho que esse tema é tão importante que não tem como a gente passar batido por ele, né? A gente tem tempo. Igual você falou, Deus é misericórdia, né? Ele vai nos dando oportunidades, mas também a gente precisa entender que existe um limite evolutivo. Então, a gente não fica indefinidamente seguindo e fazendo bobagem e seguindo com a mesma turma, por exemplo, né? Então, a gente já sabe, nosso planeta evolui, igual você falou, temos muitas vidas, mas temos muitos mundos para viver essas vidas também. E esses mundos evoluem assim como nós evoluímos também. Então, a gente já está saindo de um mundo, nós estamos vivendo uma transição planetária. A gente está saindo do mundo de expiações e provas e indo para um mundo de regeneração, que a gente já viu isso também, que tem as suas características próprias. Então, nós vamos ter a oportunidade de reencarnar aqui enquanto a gente estiver caminhando nesse processo evolutivo. Se a gente resolver que a gente vai paralisar, não é que a gente vai ficar paralisado indefinidamente, não, porque
A lei de Deus, ela é uma lei de progresso, então ela vai nos impulsionar de alguma forma. De alguma forma, a gente vai ter que descruzar os braços e seguir. Mas pode ser que se a gente ficar perdendo muito tempo, errando nas mesmas coisas, repetindo os mesmos comportamentos, tendo as mesmas atitudes, nós vamos sim ser impedidos de seguir com esse grupo que já está indo para o mundo de regeneração. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. O que eu estou usando com esse tempo que Deus me deu? Que tipo de trabalho que eu estou realizando para usar bem esse tempo? Porque reencarnar não é só ficar fazendo passeios. Ah, vou ali e já volto. Né? Eu fico imaginando, simbolicamente pensando, aqueles desenhos animados do nosso tempo, né, Ricardo? Acho que mais do meu do que do seu, deve ser, o seu deve ter pegado essa época, não ser mais jovem, que o bonequinho lá, a personagem, tinha um cabo com uma trouxinha, aí ele amarrava naquele cabo, tô indo, aí ele ia, sem rumo, sem saber para onde ele ia, e né, ia lá, caminhava. A gente já fez muito isso, né? Saía do mundo espiritual, chegava aqui, fazia as mesmas bobagens, pegava de novo a nossa trouxinha, levava de volta para o mundo espiritual, chegava lá cabisbaixo, ai, fiz as mesmas bobagens, está aqui minha trouxinha, com meu orgulho, a minha vaidade, o meu preconceito, a minha prepotência, né? A minha avareza, a minha trouxinha está aqui de novo, cheia, né? Aí voltava de novo para a Terra, com a trouxinha cheia de conhecimento, de esperança, né? Não, agora vai. Aí chega aqui e faz tudo de novo. Não dá mais para ser assim, né? Agora a gente tem que sair daqui com a nossa trouxinha mais bem organizada, né? Olha, você acredita que ainda tem um pouquinho de orgulho, vaidade, mas já tem um pouquinho de perdão aqui também? Que eu nunca tinha trazido na minha trouxinha e eu consegui. Olha que coisa boa que deve ser, Ricardo. Você imagina? Interessante isso que você está falando aí. Quer dizer, então... E aí eu vou te convidar até a pensar, né? Não precisa falar, não. E todo mundo que estiver ouvindo também, estou pensando aqui. O que a gente já vai levar de diferente dessa vez na nossa trouxinha? Dá para começar hoje, se ainda não começou, dá para começar hoje, né? Chegar lá e falar, nossa, olha aqui, não trouxe só orgulho, vaidade, avareza, trouxe uma coisinha diferente dessa vez, né? Em vez de chegar lá chorando, né, Rosimar? Ah, meu Deus, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Levar alguma coisa, pelo menos, para você mostrar, né? Nossa, olha, eu equivoquei tanto, mas olha, eu consegui trazer aqui, ó. Uma coisinha aqui, ó, tá vendo? Né? Não chegar igual a gente sabe que estão chegando os espíritos, que você já comentou em outros estudos, a questão de um hospital psiquiátrico para os espíritas que falham, né? O hospital ele é dirigido pelo Eurípides Barçanufo, né? Que é o Hospital Esperança. Está no livro Transição Planetária, se eu não me engano, né, do Divaldo Pereira Franco, que ele psicografou, do Manuel Filomeno de Miranda, se eu não me engano. Então, é interessante isso, a gente chegar lá não tão triste, tão desequilibrado por ter falhado, olha, mas eu consegui, isso aqui eu consegui pelo menos, né? Chegar para mostrar, não que seja uma prova que você tenha que fazer isso, porque os benfeitores, eles são caridosos, né? Eles não têm essa coisa de... Eles vão só instruir a gente, eles nunca vão nos julgar por tudo que nós fizemos, porque isso só cabe a nós. Só cabe a nós. O próprio estudo hoje está falando. A própria mensagem que você leu da UEM está falando. Cabe a nós
é individual, a responsabilidade é nossa, de cada um. Não tenta passar para alguém essa culpa. Não tenta justificar o seu erro. Entendeu? Porque o remédio é você resolver. O remédio é você conseguir resolver o erro, o equívoco. Opa, equivoquei aqui. Só de reconhecer o equívoco já é um passo. Porque o primeiro movimento que é feito para a gente ter essa chance de usar o nosso livre-arbítrio, né, que é a gente poder fazer algumas escolhas, é o arrependimento, né? Então, o primeiro estágio é preciso que a gente reconheça. Então, vem a culpa, mas a culpa ela tem que ser trocada imediatamente, né, por essa, olha, eu me equivoquei, mas agora o que eu posso fazer para resolver isso, né? Sem muito melindre também, porque senão a gente entra no lugar de vítima, né? A gente fica de novo se lamentando e não faz o que precisa fazer. Aí o tempo passa e a gente perde o bonde, né? Se justificar, Rosimar, se você melindrar, você está justificando. Não tem que justificar, é reconhecer o erro e resolver, igual você falou. E não ficar paralisado, porque aqui é um mundo que não tem ninguém nesse mundo, ninguém, que não tenha comprometimento algum em alguma área. Em qualquer área que seja, todos que passam pela Terra têm um comprometimento qualquer. Né? Jesus foi o único que passou aqui que não tinha compromisso nenhum mais com o planeta Terra para resgatar. O único compromisso dele é que ele é o governador do nosso planeta, ele idealizou esse planeta aqui, né? Então, esse é o compromisso dele, é ajudar a gente a entrar nos eixos. Fora isso, todos nós temos coisas para resolver, né? E a gente entender isso tira essa carga pesada de também ficar se culpando. Ou seja, todos nós nos equivocamos em algum momento. O que a gente precisa daqui para frente? Se ajustar. A gente precisa deixar de cometer os mesmos erros, sem ficar olhando para trás, lamentando, porque senão a gente vai perder tempo. Um tempo que é precioso para o trabalho evolutivo, né? Então, acho que é isso. Bola para frente, seguir daqui para frente, né? O que eu posso fazer para me melhorar e ajudar quem está junto comigo, né? De alguma forma, a também crescer, né? É verdade. Mas então, é isso aí, foi muito bom. Muito bom. Dois parágrafos que nós lemos aí, olha. É porque são temas importantes, né? É bom que eles fiquem bem claros, porque a gente vai voltar, mas para a gente entender, daqui a pouquinho Leon Denis vai começar em outros livros falar sobre a questão da mediunidade, sobre o magnetismo, sobre a lei, como que ela funciona, né? E aí a gente precisa entender essa base, porque se a gente não entender, como que a gente vai saber como que a gente faz um planejamento reencarnatório se a gente não entende nem de lei de causa e efeito, né? Então, assim, e aí uma última coisa que eu queria trazer, né, quando a gente fala sobre isso, até semana que vem a gente vai fechar o capítulo e a gente vai falar sobre isso também, né? Como é que o que eu preciso passar chega até mim, né? Às vezes a gente pode perguntar isso, né? E isso faz parte também da lei de Deus, né? A gente tem todo um processo de aproximação, né? Então, não é à toa que na física a gente aprende muito o magnetismo, né? A lei de atração, a gente aprende isso na ciência da Terra, né? Por quê? Porque isso é uma lei de Deus. A lei de atração, como é que eu me vinculo com fulano e não com Beltrano? Não tem aquela história, eu queria que a minha mãe e meu pai fosse a mãe e o pai do fulaninho.
Por que que não é? Porque tem um para que eu estar na família que eu estou, com as pessoas que eu estou, né? Então, aí tem essa lei de atração, né? Então, essa lei de causa e efeito, ela funciona também com essa lei de atração, agindo junto, né? Então, acho que por hoje tá bom, né? Tá bom para a gente refletir, até para dar tempo de todo mundo refletir aí o que quer levar na sua trouxinha de diferente, né? É verdade. E colocar em prática, né? Porque tá na hora da gente parar de ficar pensando só também, né? E começar a agir. É isso aí, Rosimar. Então tá bom. Forte abraço a todos. Eu vou orar aqui para a gente encerrar. Tá joia. Nós agradecemos, Deus, pela vida, pelo dia de hoje. Agradecemos Jesus, agradecemos Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pela oportunidade de estudarmos essa doutrina abençoada. Nós agradecemos Leon Denis pelo seu legado, pelas suas experiências que deixou para a gente. Agradecemos aos mentores deste grupo de estudo, agradecemos aqueles amigos espirituais que vêm conosco estudar também essas obras, e que nós possamos estar juntos novamente na próxima quinta-feira para mais um estudo. E nós, agradecidos sempre, que assim seja. Que assim seja.